Olá a todos, vamos agora para a nossa aula de número 8 da unidade 4. Nesta aula, iremos apresentar dois exemplos sobre a derivada direcional. O primeiro exemplo é o 4.13. Vamos ler o enunciado. Determine o df/du de f de xy igual a x² mais xy mais 2y² no ponto P0, 2, 1, na direção de u igual a 3 menos 4. Vamos para a resolução. O primeiro passo é calcular as derivadas direcionais. Então, o fx, olhando aqui na expressão, é 2x, mais a derivada de xy em relação a x, que é igual a y. E a derivada de 2y² em relação a x é zero, porque é uma constante aditiva. Analogamente, a derivada parcial em relação a y vai ser zero, o x² vai ser zero, mais a derivada em relação a y vai ser x, e a derivada de 2y² é 4y. Vamos calcular também as derivadas parciais no ponto x0, y0. Então, fx em x0, y0 é o fx no ponto 2, 1. Substituindo aqui vai ser 2 vezes 2, mais 1, que é igual a 5. E a derivada parcial de y no ponto 2, 1 é 2. Estou substituindo o x por 2, mais 4 vezes 1, que é igual a 6. Mas o vetor u é 3 menos 4. Observe, esse é um fato importante, que o módulo do vetor u é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais o quadrado da segunda componente, é menos 4 ao quadrado. Então, teremos 9 mais 16, que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, esse vetor u não é unitário. Não podemos utilizar o vetor u nesse formato 3 menos 4. Ou seja, o a não é 3 e o b não é menos 4. Aí, o que fazemos? Nós usamos uma propriedade de vetores, que diz que todo vetor pode ser transformado num vetor unitário, dividindo pelo seu módulo. Então, eu pego o vetor u, 3 menos 4, divido por 5. Esse 5, sendo escalar, ele pode entrar dentro do vetor, obtendo 3 sobre 5 e menos 4 sobre 5. Tá? 4/5 aqui. Agora sim, o a é 3/5 e o b é menos 4/5. Logo, para eu calcular a derivada direcional da f em relação ao vetor u no ponto 2, 1, eu aplico a fórmula vista na aula 7. É o fx no ponto 2, 1 vezes o a, mas o a é 3/5, mais fy no ponto 2, 1 vezes o menos 4/5. Substituindo aqui, o fx vimos que vale 5, o a é 3/5, mais 6 vezes menos 4/5. Vamos fazer essa conta. 5 vezes 3 é 15 sobre 5. 6 vezes menos 4 é menos 24 sobre 5. Como os denominadores são iguais, eu subtraio os numeradores. 15 menos 24 é menos 9 sobre 5. Esse é o valor da derivada direcional da minha função f dada aqui em cima, no ponto 2 e 1, no ponto P0, 2, 1, na direção do vetor 3 menos 4. Vamos agora para o exemplo 4.14 da unidade 4. Determina a derivada direcional del f du de f de xy igual a x² mais y² no ponto P0, menos 1, 2, na direção de 45 graus com o eixo x. Então, não foi dado o vetor u,
mas foi dado um ângulo formado com o eixo x de 45 graus. A resolução é bem simples. Primeiramente calculamos as derivadas parciais, então fx é 2x e fy é 2y. A nossa função é um polinômio muito simples aqui de duas variáveis. A derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1, 2, só basta eu substituir o x aqui por menos 1, então eu tenho menos 2. E a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1, 2 é 2 vezes 2, porque o fy é 2 vezes y, dá 4. Sendo θ igual a 45 graus, então eu vou utilizar a segunda expressão vista, tá, na aula 7, que é a derivada direcional de f em relação ao vetor u no ponto menos 1, 2, é a derivada parcial em x, nesse ponto, vezes cosseno de 45 graus, mais fy no ponto menos 1, 2, vezes seno de 45. Vimos que a derivada em relação a x é menos 2. Consultando uma tabela trigonométrica ou uma calculadora científica, verifica-se que o cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Vamos para o outro termo, mais 4 vezes seno de 45 graus também é 1 sobre raiz de 2. Como os denominadores são iguais, eu somo os numeradores. Menos 2 mais 4 é 2. E 2 dividido pela raiz quadrada de 2, fazendo a racionalização, é raiz quadrada de 2. Está aí, então, a resolução de dois exemplos relativos à derivada direcional.